Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, última da semana, e a edição que vai hoje já fazer um bocado a antevisão daquilo que vai ser o jogo de mais logo da Seleção Nacional, Portugal-Luxemburgo, um dos jogos fundamentais para que Portugal possa estar na fase final do Campeonato da Europa 2020. Dos 4 que faltam é preciso ganhar 3, e este é daqueles que é de ganhar, obviamente, um jogo em casa contra um adversário mais fraco, mas além disso, além do Portugal-Luxemburgo, e antes disso até, vou falar um bocadinho daquilo que foi a Assembleia Geral do Sporting de ontem, onde foram aprovadas o relatório e contas do clube e onde houve polémica com insultos, com cânticos contra o Presidente e contra a direção, muito vindos da área, claro, obviamente, dos contestatários, que estão muito ainda ligados à gestão anterior, protagonizada por Bruno Carvalho. Antes disso, tenho que vos lembrar, não se esqueçam, que podem deixar perguntas na caixa de comentários, quem estiver a ver em direto no Facebook, e muito em breve vamos estar em direto também em mais plataformas, e isto vai começar a tornar as coisas um bocado mais democráticas, mas para já direto só no Facebook. Quem estiver a ver em direto no Facebook pode deixar perguntas, e a equipa que produz este Futebol de Verdade vai escolher uma dessas perguntas para que eu possa responder depois no final. Bom, para já, Sporting. O Sporting conseguiu fazer ontem aprovar o relatório e contas relativo à última temporada e fê-lo com uma maioria à Trump, vamos lá, não é? Portanto, foi uma maioria de votos, mas não de votantes. Isto já é o suficiente para se começar a pensar aqui um bocadinho naquilo que é a realidade do clube neste momento. A direção não conseguiu ter, dentro de uma Assembleia Geral, onde estavam cerca de 1.500 sócios votantes, não conseguiu ter a maioria dos votantes. Acabou por conseguir passar as contas, porque o Sporting ainda tem o sistema de antiguidade, em que quem tem mais anos de sócio tem mais votos, e por isso mesmo acaba por pesar mais naquilo que são as contas finais. Não estou contra isso, aliás, basta pensar um bocadinho para se perceber que seria muito fácil a um clube influenciar as eleições do rival. Bastaria, uns meses antes das eleições, inscrever muita gente como sócio só para votar, imaginemos, num candidato qualquer do Queijo da Serra, para depois esses sócios deixarem de pagar e estariam as eleições manipuladas. Bom, não estou contra isso, também não estou necessariamente a favor, acho que pode haver outras fórmulas, mas este é o sistema que o Sporting sempre teve, e até hoje não houve uma Assembleia Geral que acabasse com este sistema. Portanto, não é por aí que deve ser feita a contestação àquilo que tem sido a liderança de Frederico Varandas. Agora, aquilo que vi, ou que li da Assembleia Geral, deixa-me um pouco pensativo relativamente àquilo que tem sido, de facto, a liderança deste Executivo, que fez um ano há pouco tempo. Por haver tanta gente, e não é tanto o facto de haver tanta gente contra e tanta gente arregimentada contra, tanta gente com militância contra, porque já se sabe que se houve alguma coisa de muito forte na última direção do Sporting, a direção presidida por Bruno de Carvalho, foi precisamente a capacidade de arregimentação, a capacidade de incutir militância naqueles que seguem o clube. Portanto, isso não me surpreende, mas surpreendeu-me mais até, inclusive, a reação de Frederico Varandas aos contestatários, aquele ato de mandar beijinhos quando era apropado, enfim, não me pareceu bem, e não me parece que seja um ato de alguém com pose de Estado. E acho que é isso mais também que está um bocadinho em causa ali ontem. Depois, aquilo que temos que perceber é a razão pela qual a contestação não diminui. E a contestação não diminui só por uma razão fundamental, é que o Sporting não ganha. E quando o Sporting, e se o Sporting não ganha, então também convém perceber porque é que o Sporting não ganha. Tem condições para ganhar? Varandas já deixou entender que não, mas porque o fosso, já ele o disse, já era grande quando ele lá chegou e grande continua a ser. A verdade é que o Sporting, com Bruno de Carvalho, esteve muito perto de ganhar, sobretudo no primeiro ano de Jorge Jesus, mas também não ganhou o campeonato, pelo menos. E mesmo em termos de taças, ganhou tantas Bruno de Carvalho como tem agora já Frederico Varandas em menos tempo. Mas não é essa a vitória de que os adeptos do Sporting estão à espera. A vitória de que eles estão à espera é a vitória no campeonato, que já não acontece desde 2002, e isso faz com que qualquer semente de contestação acabe por dar sempre uma árvore viçosa e acabe por ser suficiente para que o clube não tenha paz nem tranquilidade. Portanto, e agora uma terceira questão, que é:
mas está mais perto de ganhar hoje o Sporting do que estava há um ano? E eu também acho que não está. E aí é que já deve ser o suficiente para que Frederico Varandas pense um bocadinho, para que junte as pessoas que lhe são próximas, para pensarem um bocadinho, sobretudo nos erros que foram cometidos na gestão do futebol. Porque aí foram muitos, foram erros cometidos em termos de escolha de treinadores, foram erros colossais cometidos em termos de mercado de transferências. Não é que ele tenha sido o primeiro a cometer estes erros. Bruno de Carvalho também os cometeu. Antes dele, Godinho Lopes também os cometeu. E esse cometeu mais até. Portanto, não é uma coisa nova. Agora, é algo que deve levar quem manda a pensar, a refletir e a colocar em cima da mesa. Eu sugeri isso hoje no último passo. Quem quiser ler, está lá no antoniotadeia.com, a colocar em cima da mesa todas as ideias, todas as fações, e toda a gente se devia juntar para um debate que fosse saudável e que fosse longe daquilo que é o clima de intolerância que está cada vez mais em vigor no clube. Este é o momento exato, do meu ponto de vista, para Frederico Varandas promover esse debate, que pode ser um congresso, pode ser uma Assembleia Geral, podem até ser eleições, se o Presidente achar que não tem condições. E eu, ao contrário do que o Presidente disse ontem, não considero que a pergunta que lhe foi feita, que foi se ele acha que tem condições para continuar à frente do clube, seja uma pergunta ridícula. Não é uma pergunta ridícula, a começar pelo facto, bem evidente, de que mais de metade dos sócios presentes ontem na Assembleia Geral votaram contra as contas. É verdade também, conforme disse Rogério Alves, que mesmo que as contas tivessem sido rejeitadas, isso não significaria a demissão da direção, de modo algum. No entanto, deve ser o suficiente para que as pessoas pensem, para que as pessoas questionem. E eu ia dizer que este é o momento ideal, porque este é o momento em que o Sporting acaba de conseguir tal reestruturação financeira, o acordo com a banca para reestruturar a dívida, que vai, com certeza, permitir que o clube respire um bocadinho mais folgado nos próximos tempos. E eu, que não sou especialista em finanças, não sou, com certeza, a pessoa ideal para vir dizer que o acordo foi bem feito ou mal feito, que a dívida está bem ou mal reestruturada. Aquilo que percebo é que se está toda a gente, dos rivais, o Benfica já se manifestou contra, o Futebol Clube do Porto já se manifestou contra, portanto, se está-se toda a gente contra, é porque o acordo algum mérito deve ter, e deve ser um acordo bom para o Sporting. Ora, sendo bom para o Sporting, será mau para a banca? Enfim, eu aqui digo não necessariamente, porque se os bancos quiserem cobrar uma dívida a alguém que não a consegue pagar, mais vale cobrar essa dívida de forma mais atenuada do que forçar uma falência em que aí então é que não se cobra rigorosamente coisa nenhuma. De qualquer modo, também me parece, e é isso que eu penso relativamente às relações dos cidadãos e das instituições com a banca, que não é uma relação com o Estado. O Estado tem que ser igual para todos. Eu, como cidadão privado, se quiser emprestar dinheiro a alguém e não emprestar a outra pessoa qualquer, estou no meu pleno direito, e a banca, sendo banca privada também, creio que também está no seu pleno direito de o fazer. Agora, percebo perfeitamente que os clubes que se sentem desta forma diminuídos, porque não conseguem ou não conseguiram as mesmas condições, acabem por se manifestar contrários e acabem por exigir de bancos, dos quais também são, com certeza, clientes, pelo menos as mesmas condições. Mas isto é um bocado a mesma questão que se coloca quando os clubes vão negociar acordos de patrocínio, quando os clubes vão negociar acordos televisivos, quando os clubes vão negociar, enfim, há uns que conseguem negociações melhores do que outros, e isto, enfim, é algo que nós, o comum cidadão, eu pelo menos é isto que penso, temos de aceitar. Bom, portanto, Sporting neste ponto, acho que este é o momento ideal para Frederico Varandas promover o tal momento de reflexão, que pode ser, conforme já disse, pode ser um congresso necessariamente diferente do Congresso Leonino que tem vindo a ser feito, organizado regularmente, pode ser uma Assembleia Geral, podem ser umas eleições, enfim, pode ser aquilo que quiserem. Agora aqui é preciso que todos se juntem e que falem para tentar colar os cacos em que está neste momento o Sporting, e isso para mim é uma evidência. Hoje, em Alvalade, o clima vai ser necessariamente diferente, porque lá vai jogar a Seleção Nacional. Portugal vai jogar contra o Luxemburgo, um dos 4 jogos que lhe faltam na fase de qualificação para a fase final do Campeonato da Europa de 2020. A qualificação não está difícil, ao contrário do que podiam ter feito pronunciar os 2 primeiros jogos, que foram 2 empates caseiros contra a Sérvia e a Ucrânia, mas não está ainda garantida. Dos 4 jogos que faltam, e eu volto a dizer quais são 2 jogos com o Luxemburgo, um em casa, outro fora, um jogo com a Lituânia em casa e um jogo com a Ucrânia fora, esse sim, à partida o mais complicado, e a dizer, destes 4 jogos é preciso ganhar 3. Ganhando 3, Portugal garante pelo menos o segundo lugar. Ganhando os 4, será primeiro. E isto, o primeiro e o segundo lugar, garantem também a qualificação para a fase final.
O jogo de hoje é para ganhar, como é evidente. Fala-se já na possibilidade de Cristiano Ronaldo chegar ao gol 700. Ele está a 2 golos dessa meta. Mas ia dizer, o jogo de hoje é para ganhar, mas atenção àqueles que acham que o Luxemburgo é daquelas peras doces que é para aviar com 6 ou 7 golos. Não tem necessariamente de ser assim. Esta equipa do Luxemburgo cresceu bastante nos últimos tempos. É, neste momento, depois das 3 candidatas ao apuramento, que são Portugal, Ucrânia e Sérvia, é a equipa mais forte do grupo, mais forte do que a Lituânia, por exemplo, e isso prova-se porque ganhou em casa a Lituânia e empatou fora. Além disso, o Luxemburgo perdeu os 2 jogos com a Ucrânia pela margem mínima. 1-2 em casa, 1-0 fora, e um jogo em casa, inclusive, só o perdeu com um autogol de Gerson Rodrigues aos 90 mais qualquer coisa, portanto, já em período de compensação, porque o jogo até aí estava empatado. Portanto, esta equipa do Luxemburgo, atenção, é uma equipa que não é tão fácil como já foi. Já houve alturas em que se aparecia o Luxemburgo, era mais ou menos a mesma coisa que aparecer o Liechtenstein ou o San Marino. Já não é necessariamente assim. O Luxemburgo está com um futebol mais trabalhado, mais evoluído, e vai, com certeza, tornar difícil a missão de Portugal nos 2 jogos, este hoje em casa e aquele do mês que vem, que vai ser disputado lá no Grão do Cabo. Portanto, perante isto, que equipa deve Fernando Santos fazer alinhar? Ora, olhando para os jornais de hoje, vêm-se equipas muito diferentes. Eu acredito que aquilo que Portugal vai precisar hoje, sobretudo, é de ser capaz de conter os contra-ataques da equipa luxemburguesa. Vai ter, com certeza, mais bola, vai ter, com certeza, mais iniciativa, vai estar constantemente em cima do adversário, mas vai precisar, sobretudo, de qualidade na circulação de bola e de qualidade na entrada em zonas de criação e de finalização. Portanto, se a tentação normal seria a de pensar numa equipa muito próxima daquela que Portugal fez jogar, por exemplo, nos jogos contra a Sérvia e contra a Lituânia, na última ronda de partidas de qualificação, apenas com a substituição de William por outro jogador, porque o William não está, com a entrada eventualmente de Pep, que também não esteve da outra vez. Portanto, se a tentação normal seria essa, eu já acredito que pode haver ali mais qualquer coisa. Por exemplo, para o lugar do William, acredito que possa entrar um jogador mais ofensivo, embora o William tenha marcado golos na última ronda de jogos, mas um jogador que tenha rotinas mais atacantes, que apareça mais também, que faça habitualmente aquilo que Fernando Santos tem pedido ao William ultimamente, que é que apareça na área, muitas vezes como jogador mais próximo até do ponta de lança. E esse jogador, não sei se pode ser João Moutinho ou se pode, inclusive, a Portugal fazer outra coisa, que é jogar com o André Silva, com o Cristiano Ronaldo próximo e manter depois aquela formação com João Félix, com Cristiano Ronaldo a partir de uma das aulas, com João Félix, com Bernardo Silva a partir da outra, e ser Bruno Fernandes, por exemplo, o segundo médio. Ou então, uma outra possibilidade, que não passe pela entrada de André Silva, que passe pela entrada, por exemplo, de João Mário, que pode ser um médio, esse sim, também mais fino, com mais qualidade de entrada na zona de definição. Qualquer destas soluções me parece boa, como me parece boa também, eventualmente, a titularidade de Ruben Neves, que é um 6 mais construtor do que é Danilo. Danilo é um jogador mais importante em jogos em que a exigência defensiva seja maior, e hoje não é suposto que isso venha a acontecer, porque não se espera um Luxemburgo declaradamente ao ataque, espera-se um Luxemburgo que tente explorar 2 ou 3 situações para sair em contra-ataque ou em ataque rápido, sempre, mas quase sempre, a explorar momentos de transição ofensiva. Portanto, vamos esperar para ver. O jogo passa às 19h45, vai ser transmitido na RTP1, eu vou lá estar para fazer os comentários e esperemos todos, obviamente, porque se trata da seleção, chegar ao final com um bom resultado para que a equipa possa depois encarar esse jogo na Ucrânia, em Kiev, que é sim muito mais complicado contra um adversário que está em primeiro lugar e que é o principal candidato neste momento, porque joga com Portugal em casa, a acabar o grupo também na primeira posição. Vamos passar então à parte das perguntas. Pergunta-me o Yoavi, espero estar a ler bem o nome. Yoavi Santos, olá, muito bom dia. Acha que o problema do presidente do Sporting é a comunicação? Acha que a sua mensagem não é clara o suficiente para que os adeptos não a percebam ou entendam as dificuldades do clube? Olha, eu acho que a comunicação é um dos problemas, não é o problema, mas é um dos problemas. E por comunicação não falo só da capacidade discursiva, do à vontade com que se dizem as coisas, da capacidade de persuasão quando se fazem intervenções públicas. Não falo só disso. Comunicar é também evitar situações como aquela dos beijinhos de ontem, que foi claramente infeliz, e aí também estamos a comunicar, nem que seja através da linguagem corporal. Portanto, acho que a comunicação tem sido, de facto, um dos problemas. A mensagem não tem passado, mas também é difícil fazer passar uma mensagem que o receptor não quer receber. Se a mensagem é o Sporting hoje em dia não tem capacidade, não tem condições para criar ali um projeto vencedor,
ninguém vai querer ouvir essa mensagem. E, portanto, se a ideia do Presidente do Sporting é fazer chegar essa mensagem aos seus apoiantes, aos adeptos do clube, vai ter que a fazer chegar de uma outra forma. E de uma forma que seja capaz de os persuadir de que ele está, pelo menos, no caminho seguro e certo para lá chegar. E isso também, do meu ponto de vista, não tem sido feito. Agora, resumir o problema do Sporting a uma questão de comunicação parece-me que é ser demasiado redutor, porque os problemas são muitos mais e têm a ver com todo um universo que está fraturado depois de anos em que a arregimentação de adeptos, em que a militância foi conseguida muitas vezes através da intolerância face à diferença, e isso acabou por ser muito penalizador para aquilo que resta neste momento no Sporting Clube Portugal. Pronto, chegamos ao fim da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Não se esqueçam de reagir, de colocar like, de comentar, de partilhar. É muito importante que partilhem o Futebol de Verdade para que os vossos amigos de Facebook possam também assistir a este programa e de comentar. Já não podem, neste momento, fazer perguntas, ou melhor, poder fazer até podem, eu é que já não vou estar lá para as responder, mas podem ainda assim comentar aquilo que eu disse nesta emissão. Além disso, o Futebol de Verdade está em podcast e pode ser subscrito em todos os fornecedores de podcast que há por aí. Portanto, é só chegarem lá, fazerem assinar para receberem notificações sempre que haja uma nova edição, e ela acontece todos os dias, de segunda a sexta, sempre ao 12:30 em direto no Facebook e depois mais tarde nas outras plataformas. Amanhã e domingo não há. Segunda-feira estarei já em Kiev para fazer mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana.